Olha só, gente. Crise do Império. Entrando pelo século IV, nós já temos então o chamado Baixo Império Romano. Aqui nós vamos perceber que em todos os aspectos Roma entra num processo de decadência. Eu quero inclusive contestar uma coisa que a professora Luíse falou ontem na aula, quem assistiu a aula ontem pelo Centro de Mídias. Ela disse que, eu não sei se ela afirmou isso ou se ela fez em forma de pergunta para os alunos pensarem, não me lembro do detalhe, mas algo assim, que Roma entrou em decadência por conta das invasões dos bárbaros. Não é verdade. Eu fiz uma lista de causas da decadência de Roma aqui, e vocês vão observar que eu deixei invasão dos bárbaros por último. Então, na verdade, Roma entrou em decadência, acabou sendo, o império acabou falindo por conta de uma série de fatores. A invasão dos bárbaros é um deles, mas não foi nem sequer o principal. Beleza? Olha só. Decadência do sistema escravista. Então, à medida em que, quando entramos na paz romana e as invasões foram diminuindo, as conquistas romanas foram diminuindo, foi diminuindo o número de escravos. Ora, os escravos eram frutos dessas conquistas. Então, na medida em que os escravos vão morrendo, já não ia havendo mais substituição, reposição. Entenderam? Então, nós vamos ter uma crise no sistema escravista. Esse sistema escravista ele vai, aos poucos, se transformando num outro sistema, que é o chamado colonato. Então, como já não tinha mais escravos, ou eles estavam diminuindo muito, os romanos ricos, principalmente donos de muitas terras e tal, generais, patrícios, eles contratavam plebeus que viviam na cidade de Roma como colonos. Então eles faziam um convite, olha, eles não podiam transformar os plebeus em escravos porque a lei proibia. A lei romana proibia. Desde o século V a.C., plebeu não podia ser escravizado. Então havia proposta, você vai lá trabalhar nas minhas terras para substituir meu escravo que morreu, e você pode trabalhar na terra, viver lá, uma parte daquilo que você produzir, você me entrega como pagamento, como se fosse, digamos, um aluguel pelo uso da terra. Então, esse é o sistema de colonato, que vai substituir lentamente o sistema escravista. Aqui nós já percebemos uma decadência de uma das instituições de Roma, que era o escravismo. Então, o escravismo vai caindo junto com Roma, digamos assim. Nós vamos ter muitas disputas internas pelo poder. Então, vai ser muito comum as intrigas entre os grandes generais. Quando o imperador estava prestes a morrer, quem será o próximo imperador? Então, havia verdadeiras guerras entre generais pela disputa do trono romano. Influências do cristianismo, porque o cristianismo era contra a própria guerra, o cristianismo era contra os espetáculos de sangue na arena romana. Então essas questões vão minando aos poucos aquelas características do império, e elas vão se transformando. Os exércitos já não tinham mais o mesmo entusiasmo para fazer guerra ou para proteger suas fronteiras, e é justamente a partir daí que começam as invasões dos bárbaros. O que eram os bárbaros? Eram os povos que não eram considerados romanos. É claro que Roma dominava praticamente toda a Europa, uma boa parte da Ásia, o norte da África todo, mas muitos povos, principalmente do leste europeu, pegando ali de onde hoje é a Alemanha para leste, ali não era dominado pelos romanos. E esses povos que não estavam sob o domínio de Roma, que não falavam a língua latina, não estavam submetidos às leis romanas, eles eram chamados pelos próprios romanos de bárbaro. Bárbaro é uma coisa... Aliás, hoje a palavra bárbaro pode ter dois sentidos, né? O bárbaro que é incrível, nossa, bárbaro, isso é incrível. Ou pode ser bárbaro de bruto, de embrutecido, aquele que não tem, o que não é civilizado. Da Atena, por exemplo, quando acontece uma coisa muito ruim, ele diz, isso é uma barbaridade. Isso é uma coisa de bárbaro, uma coisa de quem não tem civilidade. A questão que eu coloco para vocês aqui é a seguinte, os bárbaros sempre existiram e sempre estiveram por ali, pelas fronteiras do Império Romano. Só que eles não chegavam a ser uma ameaça a Roma até o século IV. Por quê? Porque Roma era muito forte, era muito poderosa. Então, alguns bárbaros chegaram, inclusive, a viver dentro das fronteiras sem ameaçar a fronteira de Roma. Alguns chegaram, inclusive, a trabalhar como colonos para patrícios. Então, eles não representavam uma ameaça. A partir do momento em que Roma enfraquece, e as fronteiras romanas muito vastas, muito enormes realmente, aí sim os bárbaros começam a invadir, porque eles percebem que Roma já não tem força mais para reagir. Perceberam? Então a invasão dos bárbaros é muito mais consequência do enfraquecimento de Roma do que causa do enfraquecimento. Esse é um ponto que eu acho muito importante vocês entenderem. Coloquei aqui com mais detalhes nesse slide. Causas
da crise do Império. Anarquia militar. Anarquia é a quebra da ordem, é a quebra da hierarquia, né? Quando você não tem hierarquia, você tem anarquia. Conflitos entre imperadores e grandes generais, aquela história da disputa pelo poder. Dessa anarquia militar, nós temos uma divisão do exército. As fronteiras ficam desprotegidas e nós temos aí praticamente o fim das guerras e conquistas, por conta desse enfraquecimento do exército romano. O sistema colonial, o sistema de colonialismo, de dominação, entra num processo de crise, isso já desde o final do século II. Aqui no século IV, entrando pelo século V, aí nós já vamos ver essa crise muito forte, porque vai começar a faltar alimento. Como eu disse, a população cresce muito mais do que a oferta de alimentos. Para Roma continuar grande e poderosa, conforme a população de Roma crescia, as conquistas tinham que continuar acontecendo para abastecer essa população que crescia. Isso não aconteceu. Aconteceu um crescimento desigual entre o crescimento da população e o abastecimento. Aí de alimentos, matérias-primas, minérios e tudo. Isso causa um desabastecimento e, em consequência do desabastecimento, nós temos a inflação, que é o aumento do preço dos produtos. Crise do escravismo, escassez, né, da força de trabalho, porque os escravos vão morrendo e sem conquistas não tem novos escravos. Lembrando que os escravos eram prisioneiros de guerra. No ano de 287, nós tivemos uma lei chamada Edito Máximo, que era o tabelamento de preços, para tentar conter a inflação, para tentar segurar o preço dos produtos na marra. O preço do trigo, por exemplo, não teve muito êxito, quer dizer, não teve muito sucesso, e acabou provocando uma decadência de dinheiro, uma crise financeira, uma crise monetária em Roma. E assim, com esse pouco dinheiro em circulação, os romanos começam a usar, então, a chamada troca in natura. A troca natural, um produto pelo outro. Entenderam? Isso vai se estender muito, e vocês vão ver que a partir do século V em diante, quando começa o chamado período feudal, já da decadência de Roma total, vocês vão perceber que isso vai ser uma prática muito comum. O dinheiro vai praticamente desaparecer da Europa. Não é que a moeda some totalmente, ela praticamente desaparece, porque ela perde o valor de comércio, as pessoas começam a trocar um produto pelo outro. Aqui Roma já não era nem de longe mais a mesma Roma do tempo dos grandes imperadores, a Roma dos Césares, né, como se dizia. Já era um império bem decadente, por isso que foi invadido pelos bárbaros. O sistema de colonato, que é aquilo que eu disse para vocês antes, ele aos poucos vai substituindo a mão de obra escrava, conforme ia diminuindo o número de escravos e aumentando o número de colonos. O que é o colono? É o sujeito que trabalha na terra, na vila, né, como eram chamadas as fazendas dos generais, dos patrícios ricos, enfim, ele trabalha na terra em troca de uma parte da produção. E para poder ficar cada vez com mais partes dessa produção, os donos das terras, os senhores das terras, eles vão inventando impostos que os colonos tinham que pagar. O sistema de colonato ele vai evoluir depois para o chamado sistema de servidão. Os colonos vão se tornar servos. No sistema feudal eles serão servos e não colonos, serão chamados servos. A função era basicamente a mesma. Bom, ainda um pouco sobre a crise de Roma. 380, Teodósio torna o cristianismo religião oficial de Roma, proibindo cultos pagãos. Isso é para frisar coisas que são importantes. No ano de 395, Teodósio decide dividir o Império Romano em dois impérios. Ao invés de ter um imperador, Roma passaria a ter dois. Por que Teodósio fez isso? Para facilitar a defesa, principalmente do lado oriental, que era o lado que vinham os bárbaros. Então, dividindo o império, colocando o imperador lá também, eles escolheram como capital a cidade de Constantinopla. Na época do Constantino, aquela região, Constantinopla fica na Turquia, né? Atualmente é a cidade de Istambul. Na época do Constantino, aquilo ali era um reino, chamava-se Reino de Bizâncio. Era uma cidade, na verdade, que era o Reino de Bizâncio, fundado pelos gregos antigos. Os gregos fundaram a cidade. Lembra daquela expansão grega, da diáspora grega e tal? Eles fundaram uma cidade grega, lá na região da Turquia, né, na Ásia Menor, chamada Bizâncio. Então, quando Constantino era imperador de Roma, Constantino é aquele que liberou o culto aos cristãos. Ele renovou a cidade de Bizâncio, ele fez uma reforma na cidade e deu à cidade o nome dele, Constantinopla. Então, Constantinopla, a cidade de Constantino. Embelezou a cidade, fez praças e templos aos deuses e tal e coisa. Então, a cidade passou a se chamar Constantinopla. É a mesma Bizâncio. E hoje, Constantinopla se chama Istambul. Então, na época do Teodósio, ele divide o Império Romano em dois,
ficando uma capital na própria cidade de Roma e a outra capital vai, então, para Constantinopla. Quando a gente fala da queda do Império Romano, da invasão dos bárbaros e tal, isso acontece no Império do Ocidente. Então, Império Romano do Oriente, capital Constantinopla, Império Romano do Ocidente, capital em Roma. O lado oriental do Império, baseado ali na cidade de Bizâncio, era muito mais grego do que romano, porque foi uma cidade fundada por gregos. Então, ali as tradições romanas elas foram sendo modificadas, contaminadas no bom sentido pela cultura grega. Inclusive a Bíblia, né, que eles vão passar a usar na religião católica e tal, ela foi traduzida da língua do aramaico, que era a língua dos evangelistas, dos discípulos de Cristo, vai ser traduzida do aramaico para o grego. Em Roma, a Bíblia foi traduzida para o latim. É a chamada Vulgata, né? Vulgata é a primeira Bíblia traduzida para o latim. E lá em Constantinopla se usava a língua em grego. A maioria das pessoas falavam grego e não latim. Entenderam? Então, quer dizer, é Império Romano do Oriente? É, mas sem muitas características. Inclusive a própria Igreja católica, né, romana, ela vai passar por uma transformação no século XI. Nós teremos uma divisão ali dos cristãos. Lá no Império do Oriente, eles serão chamados de cristãos ortodoxos. Eles não vão obedecer ao Papa. O próprio Império do Oriente vai eleger o líder da Igreja Católica, que é o chamado Bispo de Constantinopla, né? O Patriarca de Constantinopla, como era chamado. Então nós teremos uma cisão, uma divisão da Igreja Católica. Vamos passar a ter, a partir do século XI em diante, duas igrejas católicas. A Igreja Católica Apostólica Romana, do Ocidente, e a Igreja Ortodoxa Grega, que é essa igreja do Império do Oriente. Essa divisão existe até hoje, os católicos ortodoxos. São católicos também, acreditam em Cristo, seguem o Evangelho, tudo direitinho, mas tem algumas regras diferentes, tem algumas doutrinas que são diferentes. E eles não seguem as encíclicas do Papa. Nós teremos a intensificação das invasões bárbaras, e a crise do escravismo, que vai ser substituído pelos colonos. Bárbaros, povos que não faziam parte dos domínios do Império Romano. Eu coloquei aqui alguns povos bárbaros, mas eram muitos. Esses eram os mais importantes. Então nós temos os hunos, que são povos que vêm... Os hunos mais ou menos ali onde hoje fica a Hungria, Bulgária, mais ou menos. Eles eram considerados terríveis, povos muito violentos, guerreiros extremamente violentos. Diziam que eles eram guerreiros tão potentes, assim, tão aguerridos, que eles eram capazes de dormir sobre o próprio cavalo em movimento. Quer dizer, o cavalo correndo e o guerreiro dormindo para não perder tempo nas conquistas. Eles tinham um chefe, um líder chamado Átila. Átila, o rei dos hunos. Dizem que onde Átila passava com sua tropa, nem capim nascia mais. Ele foi apelidado pelos romanos de o flagelo de Deus. Olha só. Então essas são lendas, mitos, né, que se criavam sobre os bárbaros. Os romanos passaram a ter muito medo deles, inclusive. Os hunos começam a avançar em direção ao Ocidente, pressionando outro grupo de bárbaros, chamados germânicos. Então, os germânicos é um grupo muito grande, né? Então, nós temos aqui os chamados godos. Godos nós temos visigodos, ostrogodos e outros godos. Os celtas, gauleses, alamanos, esses são chamados de germânicos, que corresponde mais ou menos à região da Alemanha de hoje. Então, eles vêm da Europa mais do norte ali, né? Mais centro-setentrional. E eles não eram considerados romanos, né? Eles não estavam sob o domínio de Roma. Esses bárbaros, em geral, eles não tinham Estado, eles não tinham uma organização social, política, por isso que eles eram chamados bárbaros também. O seu território não tinha uma fronteira bem definida, então o seu chefe, eles não tinham aquela organização de leis escritas, a maioria deles, inclusive, não tinha escrita própria. E eram povos guerreiros, que viviam de saques, ou eram povos que viviam de uma pecuária seminômade, né, como nos tempos lá do início da história de Roma, da Grécia, enfim. Ou seja, em relação à civilização romana, eles eram bastante atrasados ainda em todos os aspectos. Por isso eram chamados bárbaros e eram desprezados pelos romanos. Agora, quando Roma enfraquece, não tem jeito, aí eles começam a ocupar as fronteiras. Enfraquecimento das fronteiras, nós teremos grandes fluxos migratórios por conta do conflito entre os germânicos e os hunos, quer dizer, os hunos avançam em direção aos territórios ocupados pelos germânicos, os germânicos avançam em direção a Roma.
Nós teremos, então, uma tentativa de reação do Império, que acaba sendo fracassada, porque eles tentam, inclusive, usar parte desses bárbaros como no exército romano, né, como membros do exército romano, que a gente chama de barbarização do exército, mas sem muitos resultados. Muitos desses bárbaros acabavam se revoltando contra os próprios romanos e assumindo comandos, inclusive. Então, final do século IV, aí sim as invasões começam a se tornar bastante efetivas. Eles vão aos poucos minando a resistência de Roma, ocupando partes do território, até chegar na capital, até chegar em Roma, que, digamos, é o centro nervoso do Império, como se diz. E aí, quando a cidade de Roma é atacada e destruída, é que a gente considera a queda do Império Romano, do Ocidente. Essas invasões vão provocar um grande êxodo urbano, ou seja, uma fuga maciça das pessoas da cidade para o campo, porque as cidades eram os principais alvos. Quando os bárbaros atacavam o Império Romano, eles procuravam atacar cidades de Roma, né, do Império. Lembrando que o Império Romano não tinha só Roma, existiam muitas cidades dentro do Império Romano. Então, o ataque às cidades é porque ali se concentravam as riquezas. E o povo das cidades, quando as hordas, né, os bandos de bárbaros iam se aproximando, eles fugiam da cidade. Onde que eles iam se abrigar? Nas propriedades dos generais, nas vilas, como eram chamadas. E ali eles se transformavam, então, em colonos, que futuramente serão chamados de servos. Entenderam? Aqui ainda alguns grupos bárbaros, né? Então, suevos, alamanos, burgúndios, francos, vândalos, visigodos, todos esses são grupos bárbaros. Existiam dezenas deles. Esses daqui vêm da região da Gália, né? A Gália é a França atual. A Península Itálica, pegando a parte sul ali da Itália, eles invadem essas regiões. O norte da África e o norte da Itália também. Então, todas essas regiões serão invadidas por esses povos aqui. Os visigodos vão ocupar a chamada Península Ibérica. Eles vão fundar um reino ali chamado Reino Visigótico. Visigótico vem de visigodo. Além dos visigodos, os suevos também chegaram a ocupar territórios ali na Península Ibérica, é onde hoje fica Portugal e Espanha. Os anglos, saxões e jutos, eles vão ocupar a região da Bretanha, que atualmente é a Inglaterra. Por isso que os povos da Inglaterra são chamados de anglo-saxões. A América do Norte, aqui é chamada de América anglo-saxônica, por conta que foi colonizada pelos ingleses. Então, a população inglesa hoje, ingleses, os irlandeses, os povos que formam o chamado Reino Unido hoje, escoceses, enfim, eles são chamados, eles são descendentes desses anglo-saxões, tá? Anglo-saxões e jutos. Aqui, esse mapa ficou muito ruim, a resolução dele ficou muito ruim. Tem um outro melhor ali na frente, tá? Para vocês entenderem a ocupação desses territórios. Tudo isso aqui era Império Romano. Toda essa parte aqui, basicamente, foi ocupada pelos povos bárbaros. Tem um outro mapa melhor lá na frente, eu mostro para vocês. Isso aqui são imagens idealizadas, evidentemente. Esses daqui são vikings, né? Os vikings eles vão entrar no Império Romano numa segunda leva de invasões a partir do século 8, 9, quando já existiam, inclusive, reinos bárbaros bastante estruturados, né, como o caso do Reino Franco, o Reino Visigótico, o Reino dos Lombardos na Itália. Aí vem uma nova era de invasões, que é a invasão dos vikings. Pessoas que vinham ali da região da Noruega, da Dinamarca, eram bárbaros também. Esses daqui são os hunos. Olha. É uma representação, evidentemente, né, para mostrar, retratar os hunos como guerreiros ferozes e carniceiros, enfim. Êxodo urbano em Roma, quer dizer, as pessoas fogem da cidade e vão viver no campo, fugindo das invasões. Sistema de colonato, os escravos tornam-se colonos dos patrícios ricos, futuramente serão servos. Pequenos proprietários, aqueles plebeus que tinham pequenos sítios, pequenas chácaras, como eles não podiam se defender dos ataques dos bárbaros, eles acabam entregando as suas propriedades aos proprietários maiores, mais ricos, que em geral eram grandes generais, em troca de proteção. Então ele se coloca a serviço desse general como se fosse seu colono e servo. Em troca de proteção, ele trabalha para o general. Tudo isso por conta das invasões. Nós teremos um processo, então, de ruralização da economia. Vejam que tudo isso que a gente está vendo aqui está encaminhando a Europa ocidental para um novo sistema, para um novo modo de produção, que é o modo de produção feudal.
Ou seja, do século IV até o século X, mais ou menos, é o período que a gente chama de formação do feudalismo. As características do escravismo elas vão se transformando, o grande império romano vai ceder espaço a pequenos reinos bárbaros. Esses pequenos reinos bárbaros deram origem a países europeus de hoje. E assim nós teremos uma mudança estrutural na Europa, no modo de produção, que deixa de ser escravista e passa a ser feudal, na forma de organização política, o grande império romano cede espaço a pequenos reinos bárbaros. A única instituição romana que não vai perder poder, pelo contrário, vai ganhar cada vez mais força, vai ser justamente a Igreja Católica. Por quê? Porque os bárbaros, eles não tinham religião, digamos, uma religião bem estruturada. Eles eram animistas, adoravam os deuses da natureza, as coisas naturais, como o trovão, o sol, a lua, enfim, como os povos antigos todos. E quando eles entram em Roma e passam ali a conviver pacificamente com os romanos, depois das guerras, depois de vencer a guerra e estabelecer os seus reinos, eles passam a ter uma vida em comum com os romanos. Eles vão aderir ao cristianismo. Entenderam? Eles vão fazer, inclusive, acordos com o Papa vai abençoar alguns desses grandes líderes, como Clovis, né, rei dos francos, enfim. E a igreja vai passar a ganhar, inclusive, a receber terras desses bárbaros como uma espécie de agradecimento. Então, a Igreja Católica é a única instituição que sobrevive e cresce, e se torna poderosa na Europa Ocidental. Então, nós teremos aqui o surgimento de vários reinos bárbaros, e aqui surge uma tradição que veio com os guerreiros bárbaros, que é o chamado comitatus. Então, presta atenção, isso aqui vai ajudar a formar uma tradição feudal, que é o que a gente chama de suzerania e vassalagem. O que é o comitatus? É uma relação de fidelidade entre o guerreiro bárbaro e seu líder. Então, assim, o líder do bando, ele tinha uma verdadeira devoção dos seus soldados. Os soldados tinham uma verdadeira adoração pelo líder. Porque quando eles faziam conquistas de terra, o líder distribuía a terra entre os soldados, entre os guerreiros, não eram soldados, eram guerreiros bárbaros. Então essa relação de fidelidade chama-se comitatus. Depois que começa o sistema feudal e que esses reinos bárbaros se assentam e acabam assimilando parte da cultura romana, inclusive a língua latina, né, em alguns casos, então o sistema de comitatus ele passa a ser chamado sistema de suzerania e vassalagem. Nós vamos estudar isso com mais detalhe quando a gente estudar feudalismo, que deve ser um dos próximos temas nossos. Aqui nós temos a cena da destruição de Roma. Odoacro é o nome do líder dos Érulos. Érulos é o grupo de bárbaros, eles são germânicos também, que invade a cidade de Roma. O ano é 476. Então, nesse ano, oficialmente, preste atenção, nós temos a passagem da Idade Antiga para a Idade Média. Então, a Idade Média começa no ano de 476. Aqui só para vocês entenderem o que é o comitatus. Olha só, o líder bárbaro, ele entrega terras aos seus guerreiros e em troca dessas terras, os guerreiros prestam serviço militar e juram fidelidade ao seu líder. Então esse é o comitatus. Isso vai acontecer depois. Durante o período feudal, nós teremos os nobres, que são donos das terras, os senhores feudais, que são descendentes dos antigos generais romanos, enfim, a camada chamada nobreza, que corresponde basicamente aos antigos patrícios romanos, eles vão ser especialistas em guerra, quer dizer, a principal função deles é a guerra, é a defesa dos seus reinos, dos seus territórios. Eles, então, vão prestar juramentos de fidelidade um com o outro. Quer dizer, senhores mais ricos, eles têm a jura de fidelidade de senhores menos poderosos, ou de simples cavaleiros, que eram nobres que não tinham terra, chamada nobreza despossuída. Então havia ali uma troca de fidelidade. E, em troca, ele ganhava ou terras ou ganhava um feudo. O feudo geralmente a gente chama de feudo uma terra, mas podia ser qualquer coisa, o chamado benefício. Então, quando havia a cerimônia de homenagem, quando um nobre se colocava a serviço de outro nobre, isso já no sistema feudal. Então, essa cerimônia chamava-se homenagem. O nobre prestava juramento de fidelidade ao outro nobre mais poderoso e recebia como pagamento por essa fidelidade ou um feudo, ou uma espada, um cavalo, às vezes a mão da filha do nobre em casamento, enfim. Era uma coisa a se combinar aí, tá certo? Esse é o sistema de suzerania e vassalagem. Então, o suzerano era o nobre mais poderoso que doava terras ou um benefício qualquer, beneficium em latim é a mesma coisa, ao outro nobre menos poderoso. Criava-se aí uma rede de fidelidade. Isso vem de uma tradição romana.
aliás, de uma tradição bárbara. O colonato era uma tradição romana. Então, nós podemos dizer que o feudalismo, que se forma a partir do século V, é uma mistura da cultura dos bárbaros com a cultura dos romanos. Então, lá durante o período feudal, que vai do século V até o século XV, nós teremos características romanas, a língua latina, a religião cristã católica, o sistema de colonato ou servidão, que começou com os romanos, e teremos características dos bárbaros, como, por exemplo, o comitatus, que vai desembocar no sistema de suzerania e vassalagem. Aqui aparecem melhor os reinos. Olha, esses daqui são todos reinos bárbaros em regiões que faziam parte do Império Romano. Então, lá no norte, onde hoje está a Inglaterra, nós tínhamos os anglo-saxões e jutos. Aqui na antiga Gália, vem os francos. O nome França hoje vem, inclusive, de francos. O reino franco foi o maior reino bárbaro na Europa depois da desintegração do Império Romano. É um reino que, inclusive, fez acordos com a Igreja e chegou a ser chamado de Segundo Império Romano por conta da força que teve o reino franco. Aqui nós temos os burgúndios, pegando aqui um pedaço da Alemanha, enfim, chega a pegar uma parte que hoje faz parte da Itália. Os érulos, inicialmente, e depois aqui tivemos uma disputa, que vieram povos lombardos e tomaram parte da terra dos érulos. Aqui os visigodos, né, na parte de Espanha e Portugal, também um pedaço dos suevos. E aqui os vândalos, no norte da África. Aquela região onde ficava Cartago, que foi tomada pelos romanos, foi invadida por um povo chamado vândalo. Conforme a professora Luíse disse ontem, né? Vândalo, vandalismo, né? A palavra vandalismo, aquele que chega, quebra tudo, destrói tudo, é um verdadeiro vândalo. Então, esses nomes que a gente usa hoje na nossa linguagem no dia a dia, muitas vezes deriva da própria história. Então, esses bárbaros eles eram considerados brutos mesmo, né? Embrutecidos. Esses reinos progrediram e muitos deles se transformaram em países. Uma das heranças que os romanos deixaram para o mundo ocidental, para nós inclusive, né, porque Portugal acaba se formando pela dominação de Roma. Né? Portugal era uma província romana que depois, com a invasão ali dos visigodos, formou-se o reino visigótico, misturou a cultura dos bárbaros visigodos com a cultura romana que já existia ali. Surgiu Portugal, surgiu Espanha. Daí Portugal descobriu o Brasil, trouxe a cultura deles para nós. A cultura deles é um misto, mas predominantemente romana. Basta ver a língua portuguesa, que é uma língua de origem latina. O direito romano é uma das tradições romanas que sobreviveram ao tempo. A forma da prática do direito, a ideia da prova, da testemunha, do direito de defesa. Isso aqui é um retrato, uma fotografia do Fórum Romano. Ainda existe aqui algumas ruínas lá na cidade de Roma. Roma tem o centro velho da cidade, onde eles têm lá é um verdadeiro museu a céu aberto das ruínas. Então, isso são construções que têm milhares de anos, né? 1.500 anos, algumas chegam a ter, por conta que foram erguidas, né? Foram erigidas em mármore, que é uma pedra assim quase que infinita, né? E algumas dessas construções elas estão em excelente estado de conservação. Eu não sei se vocês já foram no fórum assistir um julgamento, mas dentro do direito praticado no Brasil ainda se usa muitas tradições dos romanos, ok? Inclusive a língua latina ainda é usada, algumas expressões em latim. Eu selecionei algumas aqui que fazem parte do direito romano. Então a ideia de quic sum, né? Quic sum quer dizer o direito à sua propriedade, dar a quem de direito, direito de propriedade privada, é quic sum. Uma frase muito usada pelos advogados durante os julgamentos é essa aqui, olha, in dubio pro reo. E em português, traduzindo para português, quer dizer, na dúvida que a decisão seja favorável ao réu. O réu é o acusado. Então, se você não tiver provas concretas de que aquela pessoa cometeu o crime, você deve votar pela absolvição. Dura lex, sed lex. Quer dizer, a lei, lex é lei, né? A lei é dura, mas é a lei. Então, mesmo sendo muito dura, ela tem que ser cumprida. Onus probandi incubit accusatori. Quer dizer, cabe a quem acusa o ônus da prova. Se uma pessoa acusa alguém de ser ladrão ou de ter cometido um crime, não é o acusado que tem que provar que é inocente. É quem acusou que tem que provar a culpa do acusado. Então, esse é um princípio do direito romano. Nullum crime, nulla poena sine lege. Quer dizer, não existe nenhum crime, nenhuma pena a ser aplicada se não estiver estabelecido em lei. Se isso não for lei, ninguém pode inventar um crime de repente, ou ninguém pode inventar uma punição. Imagina num julgamento o juiz diz assim, tá, eu vou dar como punição para você então raspar a sua cabeça.
Ele está inventando uma pena, não pode isso. Então tem que ser tudo previsto pela lei. Então, olha, não existe nenhum crime, nenhuma pena sem legislação prévia. Princípios do direito romano que existe hoje basicamente em todos os códigos jurídicos do mundo todo. A religião romana, isso antes do cristianismo, tá, gente? Então, olha, politeísmo, eles eram politeístas, deuses antropomórficos, ou seja, deuses com forma humana. A representação de todos os deuses, né, em forma de estátua, eram de forma humana. Então, eles não tinham, como, por exemplo, os egípcios, deuses ligados diretamente à natureza, como o sol, por exemplo, ou deuses com forma de animal. Não. Roma era como na Grécia Antiga. Os deuses eram parecidos com os humanos, inclusive nos seus defeitos também. Eles tinham cultos privados e públicos. Os cultos públicos, em geral, eram presididos pelo próprio imperador, nas cerimônias, nas datas importantes e tal. Então, as cerimônias religiosas em homenagem aos deuses, a abertura dessas cerimônias eram feitas pelo sumo sacerdote, que era um título conferido ao imperador. Isso a partir do Otávio em diante. E havia os chamados cultos privados, que eram feitos nas casas das pessoas, onde o pai da família ali, o chefe da família, fazia as homenagens também aos antepassados da família. Toda casa tinha uma lareira, onde eles mantinham fogo sagrado ao deus Júpiter, que corresponde a Zeus dos gregos, e onde eles faziam as chamadas libações, quer dizer, eles atiravam restos de vinho ou restos de pão na fogueira como uma homenagem aos deuses, né? Então esses eram os cultos privados que eram feitos dentro da casa das pessoas. O panteão era o templo, né, dos deuses romanos, um prédio, que inclusive existe a ruína dele até hoje lá. Esses são os principais deuses, eu não vou entrar aqui nos detalhes. Vejam que esses deuses correspondem basicamente aos deuses gregos. Quando Roma invadiu a Grécia, eles aderiram, eles adotaram, não que eles não tivessem os próprios, existiam também alguns deuses, mas eles vão adotar também os deuses gregos. E aí vão mudar o nome, é uma questão de adaptação da língua grega para a língua romana. Por exemplo, Minerva corresponde à deusa Atena, Baco é Dionísios, Juno é Hera, Júpiter é Zeus, e assim por diante. Aqui nós temos alguns, esse aqui é o panteão, né? Está bem conservado, inclusive. Esses daqui são arcos de triunfo. Arco de triunfo é assim, quando um general muito rico, muito poderoso, ganhava uma batalha, quando ele voltava da batalha, ao entrar no território romano, né, marchando no seu belo cavalo, o exército tinha que ficar fora da cidade. Mas o general entrava em triunfo dentro da cidade. Então, para a entrada do general, eles mandavam construir arcos de triunfo. Então, nós temos muitos desses espalhados por Roma. E por outras partes também do Império, fora da cidade de Roma, em Paris, por exemplo. Se vocês procurarem uma imagem dos Campos Elíseos, da Avenida Campos Elíseos, Champs-Élysées, famosa, né? A avenida passa dentro de um arco de triunfo. É isso aí.